Libera isso. Pastor, eu deixo o Senhor ser uma bênção na minha vida hoje. Eu deixo o Senhor ser usado. Sabe, porque independente de quem está aqui, nós queremos ver Deus falar conosco. Amém? Porque nós pregamos em cima de um livro sagrado, as Escrituras do nosso Deus. Para ganharmos tempo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em Atos capítulo de número 7, nós vamos ler alguns versículos. Daqui a pouco eu te darei os versículos. Nós estaríamos encerrando uma série de mensagens sobre avivamento. Mas essa semana o pastor me ligar e a gente conversar, eu fui convidado e agradeço a oportunidade, o privilégio. Que bom que Deus me usou para dar essa palavra, porque Ele estaria pregando fora e para nós é uma bênção, né? A gente está pregando dentro. Então, né, prego todo domingo, não tenho necessidade, agradeço a Deus pelas oportunidades e misericórdia, mas é bom pregar na igreja que é a sede. Nós estamos aqui com vários irmãos que não têm tido a oportunidade de estar em contato conosco nas nossas congregações. Então me alegra o coração e eu falei, Deus, continue levando nosso pastor, há vários pastores aqui, os irmãos vão ser bem abençoados na nossa diversidade de dons e talentos. Mas, conversando então com ele essa semana, e ele me dando a oportunidade, eu pensei, poxa, seria o dia que eu estaria apresentando a minha filha, tinha falado já com ele, vou pregar uma mensagem sobre promessa de Deus em nossas vidas se cumprindo, estágios de uma promessa. Mas ele falou, não, Max, eu agradeço a sua sensibilidade, mas eu sinto de Deus, de nós continuarmos nessa série de mensagens sobre avivamento. Porque como o pastor tem declarado, e foi nessa semana também uma palavra no nosso newsletter, que embora o verão oficial termina, nós estamos apenas iniciando realmente o fogo e o calor do Espírito no nosso meio. Quantos creem nisso? Amém? Ele tem declarado que as águas, elas têm aumentado semanalmente e o nível das águas do Senhor tem subido. E nós sabemos, como líderes, que Deus realmente está fazendo algo no meio do povo. E tendo então em conta essa sensibilidade e o que estamos vendo, nós pedimos a direção de Deus. Ele falou, vamos continuar falando sobre a presença do Espírito, avivamento, porque realmente cremos que Deus tem algo para nós nesses dias. Você crê nisso? Amém? Falar em avivamento é algo muito importante para a igreja, ministrar sobre avivamento, mas muito mais do que falar, comentar, pregar, é viver o avivamento. Nós precisamos verdadeiramente de pedir ao Senhor que nos avive e como igreja nos mantenha avivado. Pensar em avivamento, falar e querer avivamento sem a pessoa do Espírito Santo é algo impossível. Não dá para ter avivamento sem o Espírito Santo, sem um verdadeiro derramar do Espírito Santo de Deus. Nós temos na Bíblia vários exemplos, principalmente no livro de Atos, onde deu-se início ao derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, você conhece a história. Deus, de uma forma sobrenatural, derrama do seu Espírito sobre toda a carne. Eu gosto muito, tenho uma mensagem preparada que quero pregar daqui uns dias lá na igreja de Marim sobre isso, sobre esse derramar do Espírito Santo em Atos, detalhes daquele texto que Deus foi colocando no meu coração. Mas ali deu início a um derramamento que tem continuado durante esses mais de 2000 anos que Jesus subiu à glória do Pai. Nós temos visto, irmãos, vários locais Deus levantando pessoas e o Espírito Santo sendo derramado, e nós temos visto que isso é um desejo constante de Deus. Deus não derramou o Espírito Santo e encerrou o derramamento do Espírito Santo. Eu tenho dito, onde quer que o Senhor tenha me dado a oportunidade de pregar, o Espírito Santo estará sendo derramado, onde quer que tenha vasilhas para ser preenchidas. Onde quer que haja pessoas famintas, sedentas e necessitadas de Deus, Deus derramará da sua presença e um avivamento vai continuar. Irmãos, nós temos visto vários moveres de Deus. E há uma diferença muito grande de mover do Espírito e avivamento. Porque mover, a gente vê realmente vários milagres, várias oportunidades onde Deus opera, salva, cura, faz maravilhas, mas não necessariamente significa que aquilo é um avivamento. Avivamento, queridos, acima de tudo, traz mudanças de vida. Avivamento traz direções contrárias na vida de uma pessoa. Uma pessoa pode estar no meio de um mover de Deus, receber uma cura, receber o batismo, de fogo, sair dali com sua família restaurada e não ser avivada. E não participar do avivamento, apenas viu a bênção de Deus sendo dada sobre ela. Quando nós falamos estamos em avivamento, nós temos que questionar se verdadeiramente estamos em avivamento.
como indivíduos, como igreja. Porque avivamento, queridos, é muito mais do que o mover do Espírito. O Espírito Santo estará sempre movendo as águas, e todo aquele que entrar nas águas do Espírito receberão a graça de Deus, receberão milagres de Deus. Mas a pergunta é, após o desse mover das águas, do receber da bênção, do estar realmente sendo ministrado por Deus, como fica a nossa vida após isso? Quais são as características de uma pessoa avivada? Essa noite eu queria ministrar na vida de um homem. É interessante porque quando o Senhor me deu essa mensagem, eu fiquei me perguntando por que escolher logo esse homem, com tantos homens cheios do Espírito Santo na Bíblia. Quando nós lemos principalmente o livro de Atos, que deu início, né, a esse derramamento do Espírito Santo, a gente observa que durante toda a trajetória dos apóstolos que estiveram sendo usados por Deus ali, a gente vê Deus realmente enchendo pessoas do Espírito Santo e os próprios apóstolos sendo cheios do Espírito Santo. E nós poderíamos usar qualquer um deles para falar de algumas características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas eu escolhi uma pessoa que a Bíblia pouco fala dela, mas quando fala, fala com uma autoridade. Você vê que o autor escreveu sobre este homem falando que realmente foi um homem que fez diferença nos seus dias. Eu me refiro a Estevão. Em Atos capítulo 7, a partir do versículo 51, infelizmente nós não temos tempo, e eu gostaria de ter tempo para poder ministrar e ler, para a gente ter um contexto melhor, todo o capítulo 7 até o finalzinho do capítulo 6, e entrar durante o capítulo 7, mas infelizmente a gente não tem tempo, então eu vou ler aqui do versículo 51, mas depois logo vou comentar um pouquinho sobre o contexto. Povo rebelde, por isso que eu explico, já pensou se eu ouvir logo a mensagem, o pastor começa lendo, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos ao céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus, e disse, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-lhe para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, receba o meu espírito, não os considere culpado deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Somente até aí. É interessante porque eu escolhi Estevão, porque Estevão, quando a gente lê, principalmente esse versículo, a gente percebe que Estevão não estava em nenhuma campanha evangelística. A hora que o autor declara ele ser um homem cheio do Espírito Santo, ele não estava participando de um grande mover de Deus. É interessante isso porque quando a gente quer falar de alguém cheio do Espírito Santo, ou estamos tirando as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, a gente busca momentos em que elas estão no clímax, né? Numa igreja, no mover, numa tarde de louvor, numa série de mensagens pregadas num final de semana. A gente quando tira características de uma pessoa cheia de avivamento, e se eu te perguntasse, você conhece ou tem algum amigo, ou até mesmo é uma pessoa cheia do Espírito Santo? E você, pastor, sim, eu conheço várias pessoas cheias do Espírito Santo. Quais são as características que você tiraria dessa pessoa porque ela é cheia do Espírito Santo? Geralmente seria, não, ela é cheia do Espírito Santo. Quando ela adora ao Senhor, quando ela canta, quando ela ministra ao Senhor em cânticos, isso é uma coisa maravilhosa. Pastor, a gente vê Deus na vida dela. Ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, Levítico capítulo 10 conta a história de